Temos um exercício aqui para treinarmos o o uso da derivada direcional. Alineado este exercício, ela diz o seguinte: determinar o vetor unitário u com a direção e o sentido da máxima variação da função f de x, y igual a e de x, esta que aqui temos, no ponto menos 1, 0. Vamos ver o que é que significa isto. A função que nós temos, que é esta, é uma função que envolve as variáveis z, x, y, portanto, ela representa geralmente uma superfície, e neste caso representa mesmo, e se tu encarares essa superfície em 3D como um teto e o plano x, y for o nosso chão, suponhamos então que nós estamos no ponto x igual a menos 1, y igual a 0, que é este ponto aqui. Y, x, o ponto é este. E imagina o plano dos z's a sair perpendicularmente ao teu ecrã. Então, o que esta pergunta pede é, se nós estivermos no ponto menos 1, 0 e pudermos deslocar-nos a partir dele numa direção qualquer, e se olharmos para cima, qual é a direção em que devemos andar, de modo a que a variação da altura do nosso teto seja máxima, ou seja, a variação da função seja máxima. É isto que nós tentamos, que a linha A pede, e o que ela pede é determinar um vetor unitário que tenha essa direção e sentido em que a variação é máxima. Portanto, isto resolve-nos quanto à linha A. Quanto à linha B, ela diz o seguinte: determinar a derivada direcional da função anterior no ponto 1, 2, segundo o vetor unitário u. Ou seja, suponho que para a mesma função, para o mesmo teto, digamos assim, nós estamos agora no ponto 1, 2, estamos aqui, e o que esta pergunta pede é, esta linha pergunta é, se nos deslocarmos no sentido do vetor unitário u, aqui este vetor tem o y um pouco maior que o x, portanto, se a gente se deslocar, suponho, neste sentido aqui do vetor u, se nós andarmos sobre esta direção que aqui está, se olharmos para o nosso teto e formos com um laser desenhando uma linha à medida que andamos sobre esta direção, se calcularmos a tangente à linha neste ponto, qual é o declive que ela tem? É isto que é a derivada direcional da função no ponto 1, 2, na direção do vetor unitário u. Portanto, são estas três perguntas que nós queremos responder aqui. Começamos por ver o gráfico da função f. Há aqui várias vistas dele. A primeira é esta. Repara que aqui ele faz uma espécie de uma cela. Okay? Ele aqui faz uma curva deste tipo, mas se viermos nesta direção faz uma curva assim, ok? Portanto, temos aqui um ponto de célula, algures, a meio. Se olharmos neste sentido aqui, vemos a figura que aqui está. Esta é uma vista um pouco mais de cima e esta é outra vista de cima. Portanto, dá para ficar com uma ideia razoável de como a função é, da forma dela. Vamos então à linha A. Determinar o vetor unitário u com a direção e o sentido da máxima variação da função f no ponto menos 1, 0. Ora, nós sabemos que se estivermos num dado ponto, um vetor que tem a direção e o sentido da máxima variação da função f a partir desse ponto é o vetor gradiente da função f calculado no ponto dado. Então, vamos calcular o vetor gradiente de f. As coordenadas dele são a derivada parcial de f em ordem a x
e a derivada parcial de f em ordem a y. A derivada parcial da função f em ordem a x, como temos uma exponencial aqui, é a derivada do expoente em ordem a x, que é y vezes a própria exponencial, é o que temos aqui feito. A derivada parcial em ordem a y decorre da mesma forma. Esta é a derivada do expoente em ordem a y e esta a exponencial. Se agora calcularmos os valores destas derivadas no ponto menos 1, 0, substituindo o x por menos 1 e o y por 0, aqui obtemos 0 e aqui obtemos menos 1. E então já temos o vetor gradiente da função no ponto menos 1, 0, que é o vetor 0, menos 1. E, repito, a informação que este vetor dá é, se nós no chão estivermos neste ponto, qual é a direção e sentido segundo a qual a variação da função é máxima e, portanto, a direção e sentido é a direção deste vetor que aqui está. Mas o enunciado pede-nos não um vetor qualquer, mas sim um vetor unitário que tenha a direção e sentido dessa variação máxima. Mas se tu observares aqui, num instante, vês que o próprio vetor já tem módulo 1 e, portanto, a nossa resposta é o próprio vetor gradiente 0, menos 1. Vamos interpretar o que significa isto com este gráfico. O ponto no qual nós queremos fazer esta avaliação é o ponto menos 1, 0. Ora, o eixo do x é o eixo vermelho, o eixo do y é o eixo verde. O ponto menos 1, x menos 1, y0 fica aqui, é o ponto A. Parte negativa, semi-eixo negativo do x, ponto menos 1 e o y0 aqui. E tu podes observar que se neste sentido aqui a função começa a ficar plana, portanto a sua variação é pequena, mas neste sentido aqui ela tem no sentido destas linhas, ela sobe de uma maneira acentuada. E portanto, graficamente aqui dá a ideia que a direção e sentido de variação máxima que é para este lado. E repara que é exatamente essa informação que o vetor gradiente dá, porque quem é o vetor x0, y menos 1? x0, y menos 1 é um vetor assim, ok? E, portanto, no ponto A, este é o vetor gradiente de f calculado no ponto 0, menos 1, que significa calculado no ponto menos 1, 0, queria por aqui, menos 1, 0, ok? Assim. Portanto, significa que se eu estiver no ponto A e me deslocar na direção deste vetor aqui, estou a ter uma variação da função máxima.